Graça e paz. Hoje eu quero falar sobre os 4 leprosos de Samaria. Quando os excluídos tornam-se mensageiros da provisão. Esse texto está em 2 de Reis, capítulo 7, versículo 3 ao 20. Queridos, Deus, Ele não precisa dos mais fortes para salvar uma nação. Ele precisa apenas daqueles que decidiram que não tem mais nada a perder a não ser a sua própria paralisia. Existem momentos em que a solução para uma crise não vem de dentro do palácio, mas de quem está do lado de fora dos muros, esquecido pela sociedade, mas lembrado por Deus. Samaria vivia um dos seus períodos mais sombrios. Cercada pelo exército da Síria, a cidade enfrentava uma fome tão devastadora que o impossível se tornara comum. O desespero era a moeda de troca e a morte espreitava em cada esquina. Eram momentos muito difíceis. Dentro dos muros, o rei e o povo esperavam o fim, esperavam morrer, paralisados pelo medo e pela escassez absoluta, principalmente de alimentos. Do lado de fora, junto à porta da cidade, diz que viviam 4 homens leprosos, o que os tornava improváveis desses 4 homens era a sua condição. Eles eram impuros, fisicamente debilitados, fracos e socialmente mortos. Para a sociedade, eram pessoas mortas. Não olhavam para eles. Eram pessoas improváveis de alguma coisa. Eles não tinham armas. Esses 4 leprosos não tinham armas, não tinham influências e não tinham esperança de sobrevivência. Mas eles possuíam uma lógica divina que os outros ignoravam totalmente. Eles diziam assim: se ficarmos aqui, morreremos. Se entrarmos na cidade, morreremos também. Vamos, pois, para o arraial dos sírios. Se eles nos deixam viver, vamos viver. E se não, simplesmente vamos morrer. Ou seja, eles não tinham saída. Mas eles tiveram algo muito importante. Eles tiveram atitude. Eles enfrentaram a situação. Eles não se quedaram paralisados. O momento decisivo ocorreu quando esses homens decidiram caminhar para o arraial dos assírios. Enquanto eles davam passos de fé em direção ao acampamento do inimigo, Deus transformou o som dos seus passos num estrondo de um exército poderoso aos ouvidos dos sírios. E o que aconteceu? O exército inimigo dos sírios fugiram em pânico, abandonando tudo. Eles abandonaram tudo, deixaram tudo. E aqueles 4 homens leprosos, excluídos pela sociedade, entraram no acampamento que estava já vazio, porém cheio de comida, ouro e roupas. Diz que o texto nos conta, fala que eles comeram as comidas, saciaram-se e entenderam também que aquele dia era um dia de boas novas, um dia de bênção, um dia de boas notícias e que não podiam se calar. Eles foram os mensageiros que anunciaram a libertação para toda a cidade de Samaria. E o princípio espiritual aqui é que a sua maior limitação pode ser o palco para o maior milagre que Deus pode fazer.
Os leprosos nos ensinam aqui que o movimento gera milagres. Atitudes geram milagres. A estagnação não diz nada, não faz nada. Mas uma atitude, um movimento gera milagres. Deus, ele não amplificou o silêncio dos que estavam no palácio, dentro da cidade. Mas Deus, ele amplificou os passos de quem decidiu sair do lugar da estagnação. Aleluia. E o livramento de uma nação inteira, olha só, dependeu da decisão de 4 homens que o mundo havia descartado, que a sociedade tinha rejeitado. E para os dias atuais, compreenda que Deus pode usar a sua situação de exclusão ou de escassez para ser a resposta que uma multidão precisa hoje ver e ouvir. Sim, essa sua limitação, essa sua escassez, essa sua exclusão, rejeição, que para muitos você é descartável, para Deus você tem valor. Para Deus você é a pessoa que levará respostas para um mundo que precisa ouvir verdades. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando com você. Sim, é você. É você que todo mundo não dá valor, que todo mundo rejeita, despreza. Deus vai usar você. Não olhe para a sua fraqueza. Não olhe para a sua debilidade como um impedimento. Não olhe para aquilo que para você é um obstáculo. Não olhe para aquilo como um impedimento, mas olhe para isso como uma oportunidade para Deus mostrar que a força dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Aleluias. Saiba que Deus vai aperfeiçoar nessa sua debilidade, nessa sua fraqueza, para poder usar você. Aleluias. Deus não precisa dos fortes. Deus usa os fracos também. Porque seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluias. Se você se mover hoje com fé, em fé, o som dos seus passos serão ouvidos no mundo espiritual como a marcha de um exército vitorioso. É tempo, querido amigo, querida amiga, é tempo, queridos irmãos, de anunciar as boas novas. Não nos podemos calar. Não podemos ficar estagnados, não podemos ficar paralisados, menos ainda pelas nossas fraquezas, menos ainda pelo aquilo que vem para querer nos derrubar. Muitas vezes o medo nos paralisa, muitas vezes a incertidumbre, tantas coisas que vêm querer nos paralisar, não somente as nossas fraquezas. Mas saiba que Deus está olhando para você. Quando ninguém olha para você, quando ninguém dá valor para você, quando ninguém acredita, não confia em você, mas Deus, Ele irá investir em você. Deus vai usar você, Deus vai usar a sua fraqueza, Deus vai usar esses obstáculos. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Creia. E quando Deus usar você, apenas anuncie. Aleluias. Apenas dê testemunho do poder de Deus. Pregue as boas novas do Evangelho. Não fique calado, não fique parado. Você tem muito valor para Deus. Fique com essa palavra. Fique com essa meditação. Medite nessa palavra. Medite naquilo de quem você é para Deus. Amém? Deus os abençoe. Um abraço e até uma nova oportunidade. Amém?